Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o René Moreno aqui do canal Peãocast. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo e liderança, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante: inteligência comercial. Você já ouviu falar sobre essa inteligência? Já, começando com o Rodrigo Bosshard, ele vai compartilhar sua experiência. E se você gosta aqui do canal Peãocast, apoie os nossos afiliados. Temos o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que você compra ali no Magazine Luiza, que é o link Magazine Educar, que está aqui na bio, ou no Instagram, ou no YouTube, ou no Spotify, todas as comissões, tirando impostos, são destinadas para as escolas públicas. Estamos fazendo uma corrente do bem para ajudar as crianças das escolas públicas. Apoie os nossos afiliados. Temos ali também a nossa link da Vaquinha, que é um site de doações. Com R$ 2,95 você pode apoiar a educação. Estamos fazendo uma corrente do bem para ajudar as crianças das escolas públicas. Então faça a sua parte, compartilhe, ajude, conheça e se aprofunde no tema. E se você ainda não for inscrito, se inscreva lá no canal do Peãocast no YouTube, conheça o nosso conteúdo. Estamos também fazendo meditações diárias do Castelo Forte todas as manhãs. Se você gosta e acha que isso faz todo sentido, se aproximar mais de Deus, se aproximar mais da palavra, veja e conheça as nossas meditações. Um grande abraço aí pro Garçom Baltazar, grande abraço. Ai, quanta gente boa entrando. Ari entrando, beijo Ari, tá boa. Jasmin, a Morgana, um beijo no coração para todo mundo que nos acompanha. Compartilhe, que sempre estão aqui prestigiando. Obrigado, Morgana, um beijo. Foi incrível receber você aqui essa semana compartilhando a sua história, Morgana. Foi fabuloso. E hoje eu falo com o Rodrigo Bosshard. Tá chegando. Ele vai falar sobre inteligência comercial. É um tema que eu tô curioso porque eu já vi falar sobre vários vertentes da inteligência, mas vertente que fale da área comercial é a primeira vez. E é uma habilidade que eu vejo que não é uma coisa assim normal para a maioria das pessoas. Tem muita gente que perde negócio por não desenvolver ou não se aprofundar no estudo e no desenvolvimento da inteligência comercial. Divino, um abraço Divino, obrigado por estar acompanhando aqui também. Eu que agradeço por... legal, Morgana, que honra, fabuloso tudo isso. Uma semana recheada de conteúdo e de histórias fabulosas. Se você que me acompanha ao vivo ou não, e você estiver conectado aqui, você pode assistir todo o conteúdo do Peãocast no Instagram ou no Peãocast lá no YouTube, Peãocast. Tem a playlist Peãocast com Deus e Peãocast. Você consegue ter acesso a todas as informações. E no Spotify, no podcast, no aplicativo do Peãocast. E também estamos no Face. Todas as redes ali para compartilhar e ajudar, a facilitar o acesso. Então cada um usa a plataforma que mais fica tranquilo. E eu estou aqui aguardando exatamente o Rodrigo para que ele possa conectar e a gente já começar o nosso papo. E você tem perguntas? Você pode fazer sua pergunta aqui. A gente vai compartilhando, vai falando nessas conversas idas e vindas. Se você tem um amigo, alguém que tenha conteúdo na área de educação, na área de criatividade, na área de empreendedorismo, que vale a pena registrar, vale a pena deixar para a posteridade, entre em contato com a gente, me fale, e aí a gente vai fazer uma live mega top, incrível. Deixa eu falar um oi aqui para ver se aconteceu alguma coisa. Ele estava... E bora lá. Internet é uma coisa que aqui a gente fala que é mais fácil domar um cavalo chucro do que domar a internet. Alguns desafios são rotineiros, mas faz parte. E o projeto do Peãocast tem como
realmente o objetivo é fazer você trabalhar como uma provocação. O que é uma provocação? Aqui no interior a gente fala que é barulho de carroça na cabeça. Provocar um desconforto positivo, trazer esse incômodo que possa fazer a você que está nos assistindo a ideia de buscar mais informação sobre o tema que foi apresentado. As lives são relativamente curtas, uma aula de 35 a 45 minutos, porém tem lives, tem assuntos que você fala, nossa, eu achei extremamente interessante, quero me aprofundar, quero seguir esse convidado, quero seguir este conteúdo, entender mais, me aprofundar mais. Falamos de mundo VUCA, falamos de superação, falamos de inteligência emocional, falamos de astral, falamos de humor, falamos de temas fabulosos aqui, como agora eu vou falar sobre inteligência comercial, que tem a ver com a sua vida profissional. E de repente, vamos falar assim, dentro dessa rotina, eu espero que sim, que possa gerar um conteúdo que de alguma forma possa impactar a sua vida pessoal e profissional. E olha, eu vou falar uma coisa, experiência que a gente vem compartilhando, pessoas que você menos espera tiram proveito. Às vezes eu tenho alguns amigos, eu falo assim, nossa, essa live é para ele, é para ela. Oi João, tudo bom? E aí, seja bem-vindo. Aí a gente acha que, olha, não sei se isso já aconteceu com você. Aí você fala, esse conteúdo é para aquela pessoa, e a pessoa nem bola dá. E uma pessoa que você nem está conectado, nem aquele conteúdo daquele profissional que colocou, mostrou, eu já tinha ouvido falar do tema, mas a forma que foi explicado. Isso é importante, a didática, viu? Eu não sei se já aconteceu com você também. Quando eu estava ali na escola, na quinta, sexta série, na minha época, não sei a sua época que você estudou, mas tem a época que os primeiros anos é uma professora só que dá aula. Você acaba falando exatamente, às vezes você fala, eu não tenho habilidade para aprender tal coisa, eu não tenho habilidade para saber isso. E não tem nada a ver com isso, tem a didática do professor. Mudando a didática do professor e não mudando a disciplina e não mudando a matéria, é possível às vezes você aprender algo que você tinha dificuldade. Rúbia, beijo, obrigado por estar acompanhando o nosso conteúdo. Oi, Clau, beijo, obrigado por estar aqui acompanhando a gente. Então, às vezes, a gente faz julgamentos, o auto-julgamento, que a gente não é competente para determinada área, mas não é a didática do profissional. É igual, não sei da idade de vocês, mas explicar endereço. Eu não sei se alguém já pediu explicação para chegar em determinado lugar. Hoje a gente usa toda a tecnologia, os aplicativos, a gente quase nem pergunta o endereço. Mas teve uma época que a gente perguntava o endereço para uma pessoa, falava assim, como que eu faço para chegar em tal lugar? A gente fazia essa pergunta com uma certa naturalidade. Gente, se você perguntasse isso para um casal, às vezes ali na beirada da rua, ô casal, como que eu faço para chegar em tal lugar? Tal restaurante, enfim. Uma pessoa explicava com objetividade. Entra ali, esquerda, direita, tal. O outro dava tantos detalhes, mas tanto detalhe, ficava meia hora explicando. E às vezes você já até esquecia a explicação inicial. Então a mesma informação dada por duas pessoas são diferentes, a didática é diferente. Antônio Matos, grande ator, um grande abraço. Receba um abraço no coração. Então, a didática faz toda a diferença. Se tem algum tema, uma questão profissional que você precisa aprender, se você precisa aprender, por algum motivo você tem dificuldade de aprender, procure um outro profissional. Não tem nada errado com esse profissional, é o jeito dele. Sei lá, você vai aprender música, de repente você fala, nossa, eu não nasci para isso, eu não tenho habilidade para aprender música. Passe um período, tem que passar 90 dias. Oi Aninha, Ana Cláudia, um grande beijo. Se você está tentando aprender algo e você não consegue se desenvolver, procure um outro profissional, porque às vezes a didática vai fazer toda a diferença. Às vezes uma forma de ensinar, de abordar ou dar bons outros exemplos, você começa a ir bem. Então o auto-julgamento atrapalha demais na hora de aprender qualquer atividade. Como eu disse na aula de matemática, eu ia mal, até trocou um professor por um acaso e eu passei a aprender matemática. Ou seja, então o problema estava na forma que eu estava recebendo a informação. Oi Aninha, gente, entra aqui no Instagram, entra no YouTube, no Pioncast, procura lá a live da Aninha e Matheus.
corrente do bem. Não dá nem para explicar o que foi essa live de ontem. Que amor, que amor. Ontem, mais do que nunca, ao longo dessa quarentena, eu posso dar dezenas de depoimentos, mas a possibilidade de sentir amor virtual. Ontem eu senti amor virtual, né? Nas palavras, na energia, na respiração e no ser da Aninha. E também isso aconteceu várias vezes, né, ao longo dessa quarentena. Até tem muito a ver com o tema, né? Quando o tema é mais profissional, a relação existe, é profundo. Porém, quando você trata de assuntos pessoais ou de superação, é fabuloso, né? A Morgana, que tive contato também essa semana, coincidentemente. Obrigado, Ana Cláudia, exatamente. Porque meu professor me proibia de tocar de ouvido. Nem sabe o que é curioso, Ana? Essa habilidade do ensinar é tão curioso, porque é tão sábio. Tipo, eu tenho um aluno na minha frente, eu preciso saber utilizar as habilidades dele, não introduzir as minhas, e depois eu vou ajustando no meio do caminho. E eu não tenho formação pedagógica, eu sou relações públicas de formação, mas numa comunicação eu preciso ser útil para a pessoa da forma que ela precisa, não da forma que eu quero ou do que eu acho que tem que ser. Então, achar esse equilíbrio. Falamos sobre comunicação essa semana exatamente com a Mariana. Gente, do fundo do coração, essa live é para ser com o Rodrigo, meu convidado. Hoje à tarde alinhei com ele, mandei um WhatsApp aqui para ele agora. Ele aparece online, ele não está entrando aqui. É uma pessoa fabulosa, uma pessoa extremamente resolvida, está bem empresarialmente e sintonizar com a tecnologia. Não é uma pessoa que está sofrendo ali para entrar, mas eu espero que não tenha acontecido nada com ele. Então eu vou ficar falando com vocês aqui e torcendo que ele entre. Caso contrário, a gente vai ter essa live Eu S.A. Estudei de 9 aos 12. Puxa vida, Ana Cláudia. Que saudade de você, Ana Cláudia. Você tá... Fala pra mim em que lugar que você tá, que eu já não lembro mais se é na Bahia, no Rio de Janeiro, eu já não lembro mais. Então, assim, tem coisas na vida que a gente só vai entender, lógico, depois de uma fase. Mas como a gente já passou por isso, a gente tem que ficar atento às crianças, às pessoas que a gente ama, próximo, que às vezes desiste de um curso de inglês porque, na verdade, acha, não sei. Não, às vezes é a habilidade, a técnica do professor. E o exemplo bobo ali que eu falei do endereço. Tem gente que, se você pede endereço para duas pessoas na rua ao mesmo tempo, uma explica de um jeito, outra explica de outro. E a outra, ela consegue complicar a forma de chegar, né? Ah, obrigado, que carinhoso, Antônio, que fabuloso. Não esquece de avisar lá, tá? Sua personagem, que eu tô esperando a herança, tá? Recife, né, Claudinha? Fabuloso, fabuloso. Gente, estamos em outubro, é isso mesmo? Dia 16 de outubro, o ano acabando, 2020. Eu não sei para vocês, mas que ano, que ano. Não vamos nem classificar esse ano. Um ano diferente, complexo, desafiador, inspirador por outro lado. Você é de Recife e hoje está no Ceará. Meu Deus, tem rodinha no pé essa mulher. Gente, entre lá, sigam Ana Cláudia. Essa mulher é editora, ela é jornalista, ela tem um currículo fabuloso, Bom, eu estou falando com algumas pessoas aqui, eu tenho o privilégio de estar aqui falando com algumas pessoas que eu venho me conectando ao longo dessa quarentena, que não sei nem o que falar de tanta coisa boa, essas pessoas. A Morgana trabalhava sarau matemático com meus alunos. Eles amavam sarau matemático. Gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre sarau matemático. Acho que eu tô... vamos falar assim... Fora já da atualidade, né? Ano de aprendizado. Ana, essa palavra, aprendizado, é fortíssima, é isso mesmo.
José Luiz, acho que é isso, Luziano, é que às vezes o nome tá diferente ali, né? Seja bem-vindo, um grande abraço. Olha eu com meu amigo Pulguinha, fazendo uma live, eu e eu SA. Meu amigo fiel Pulguinha, em todas as lives, né, Lai? Gente, eu entrei no desafio. Ó, vou contar um negócio pra vocês. Pra quem aqui já assistiu algumas lives, sabe o que eu vou te contar e algumas pessoas não sabem. Eu sempre tive um desencontro com as escolas. Sempre eu tive desencontro com as escolas. Por um motivo. Eu fui descobrir depois de muito velho, já por meus 40 anos, que eu sou dislexo. Pra quem não sabe, dislexia, a dislexia é um distúrbio na escrita. Ai, que delícia! A Clau tomando chimarrão, mexendo no leite condensado, é isso mesmo? Oh, agora você gerou inveja pra mim. Deixa eu contar essa aqui pra vocês. E eu sou dislexo, eu passei muito vexame em leitura. Meu pai colocava eu lendo na igreja pra tentar ler o folheto da igreja. Eu ia mal, enfim, é um negócio doido. Então, eu gostava de aprender, mas detestava escola, porque eu só passava vergonha em escola. Toda vez que eu mandava bilhetinho para namoradinhas, eu copiava um verso, copiava errado, enfim. E eu achei que aquilo era uma situação, enfim... E não tinha família com 11 filhos, não tinha tudo essa coisa de ficar olhando esses detalhes, né? Bom, a questão é que eu sempre gostei de comunicação, não significa que eu me falava bem, eu comunicava bem, mas eu gostava. Eu fui fazer faculdade com 28 anos, tal, escrevi meu livro com 33, meu primeiro livro, com vários desafios. A questão é que a minha dislexia está na leitura, as palavras voam. Para quem quiser saber mais sobre esse tema, dislexia, tem um filme chamado Somos Todos Estrelas na Terra. É um filme indiano que fala sobre isso. E a professora Maria Silva, que dá o meu depoimento, ela é de Artur Nogueira, minha cidade. Ela já tinha adotado meu livro por 5, 6 anos, ia todos os anos nas salas. E um dia ela me chamou no canto, carinhosamente, falou: René, você por acaso... O que eu tô falando aqui, ela falou, tipo... demorou para falar, porque ela foi carinhosa. Você por acaso é dislexo? E eu falei: professora, eu nem sei o que é isso. Ela falou: eu queria que você assistisse um filme, que esse filme vai te ajudar a entender. Bom, eu fui, na época, com a namorada da época, eu fui assistir esse filme com ela. E aí, eu comecei a chorar no filme. Nos primeiros 15 minutos eu travei, mas eu chorava. E ela não entendia nada, eu falei pra ela: posso te levar embora? E ela aceitou, na boa, fui levá-la. Voltei a assistir o filme sozinho. Chorava, não conseguia assistir o filme. Demorei uma semana para assistir o filme inteiro. Travava pra caramba. Aquele filme sou eu, né, com 9 anos. Retrata a minha história. Porque realmente eu não conseguia ler, tá muito difícil. E sabe qual foi o meu desafio? Eu sempre falei que eu sou dislexo e dificuldade de leitura. Eu sei que eu até falo mais ou menos, eu tenho umas falhas ali para minha concentração, a dificuldade de aprender um idioma e tal. Sabe o que eu comecei a fazer? E está sendo um desafio mesmo. Eu comecei a gravar reflexões de um livro de oração chamado Castelo Forte, Meditações Diárias. Todo dia tem uma meditação. Meu irmão Roberto sempre presenteou esse livro por vários anos. Eu começo e paro. Eu falei: gente, eu preciso dar um jeito de ler isso aqui. Eu queria me aproximar de Deus. Eu queria falar mais de Deus para mim mesmo, eu queria fazer algo. Falei: caramba, vou ler isso aqui. Vou começar a ler o Meditações Diárias. Mas aí entra aquela questão da dislexia que ninguém sabe. Quem me vê falando live, fala que escreveu o livro, fala que o cara não lê bem, parece que é meio esquisito, né? Mas é verdade. Se você me colocar no palco para falar 1 hora, no improviso, eu me garanto. Se for para ler 10 minutos, acontece, as palavras elas tremem no papel. É um negócio doido, tem que entender ali, senão você vai achar que é frescura. Eu escutei isso ao longo da vida, muita gente. Isso é frescura, você não quer ler e tal, aquelas coisas. E é ruim você receber esse retorno, você não ser acolhido por um problema que você nem sabe que tem. E graças à professora Maria Silva, que ela identificou, e o filme chama Somos Todos Estrelas na Terra. Não, somos como estrelas da Terra. Deu um branco aqui, vou procurar já aqui. Já vou falar já para vocês. E vou deixar registrado porque esse filme foi transformador. Ele me ajudou a entender que não era um problema só do René.
e que isso poderia ter sido melhor trabalhado se tivesse sido identificado. E não tem nada a ver com o professor, porque na verdade, naquela geração, igual quem estudou em uma escola rural, que a professora dava aula para 3 turmas ao mesmo tempo e ainda fazia merenda, a professora já fazia milagre, né? Ela não dava tempo de identificar os desafios de cada aluno em particular. E o meu irmão estuda na mesma escola, escreve bem, é linda a letra, tudo, e entende a gramática, toda a parte verbal. E se eu for falar com vocês o que acontece comigo é meio doido. Então, todo dia, bem cedo, né, René? É isso aí. Sabe por quê? Outra coisa que aconteceu comigo. Tem sido um desafio, né, esse momento. Eu nunca... o que eu vou falar aqui eu vou deixar registrado, mas eu não... Não que eu não quisesse falar, apenas não falei. Eu sempre fui dono de negócio. Eu trabalhei de empregado para o meu pai, com 17 anos. Hoje eu tenho 49 anos. E eu tive um comércio, já tive alguns comércios, já comecei outras coisas. E eu abri um negócio tinha um pequeno restaurante dentro de um segmento de alimentação, dentro de uma galeria, 10 anos. E eu fechei por causa da pandemia. Vamos falar assim, fali, fechei. Tinha 32 lojas nessa galeria, ficaram 8. O modelo comercial em volta dessa galeria mudou. Enfim, coisas que muito brasileiro passou. E eu fui trabalhar de empregado. Eu arrumei um emprego na Ceasa Campinas. Eu entro trabalhar 4h30 da manhã. Então eu levanto 3 horas da manhã, Cláudio. Então a única hora que eu tinha para gravar era de manhã. Porque se eu não gravo de manhã, eu chego em casa às 5, 6 horas da tarde. Então assim, a rotina totalmente mudou. Mas eu não queria usar isso como desculpa. Tipo, não quero fazer, vou levantar muito cedo. Não, eu decidi. E eu acho que eu estou na 18ª meditação. Então eu queria dar esse depoimento. A coisa mais difícil é eu ler esse castelo. Não. Era difícil, eu estou superando. E parei de falar que eu sou dislexo. Eu falo agora que eu era dislexo. Porque eu vou superar, quero me tornar um ótimo leitor. E acredito que é a prática. Então, mas eu queria falar que... Olha, as palavrinhas parecem... Eu preciso arrumar um laço e colocar o meu cavalo para cercar as palavras que tem no texto. Porque somem, as palavras balançam. É estranho. Não parece nem normal. Eu vou procurar o filme aqui para vocês, só para... Obrigado, Cláudio, pelo carinho. E tem que ser... levanto 3 horas da manhã, gravo. Porque eu entro no trabalho 4h30 da manhã. Se eu sair de casa às 4h05 eu chego atrasado. Eu tenho que sair daqui 5 para as 4. Então assim, tô aqui procurando o filme. Quando eu vou digitar, eu coloco assim, filme de ano dislexo. Mude meu mindset. Obrigado, Aninha. É isso mesmo que eu fiz. Eu era dislexo, eu vou resolver isso e vou me tornar um ótimo orador lendo. Gente, eu já fiz teste para TV que tem que ler texto. Adivinha? Não passa. Já fui em outros lugares que tinha que ler, não passa. Agora, joga o microfone na minha mão, no improviso. Aí eu dou meus pulos. Aninha, 3 horas da manhã você rezava muito. Puxa vida, cura da minha irmã. Fabuloso, Aninha. Dislexia indiana. Já apareceu aqui. Na dúvida, digita no YouTube filme dislexia indiano. Agora o nome certo, tá? Como estrelas na terra, toda criança é especial. Como estrelas na terra, toda criança é especial. Fabuloso, Quem quiser assistir um filme, ele tem 2 horas e 42 minutos. É um filme longo. Não sei se você passa por isso, às vezes eu quero chorar. Não consigo chorar, estou amargurado e não consigo chorar. Eu assisto esse filme e eu choro. Então faz bem para minha alma, né? Não sei se você passa por isso, às vezes você fala, mas tá amargurado? Já ouvi falar, você tá triste, chora. Eu falei, mas não consigo. E chorar alivia, né? Esse filme me alivia. E se eu falar para vocês que eu já assisti esse filme com folga, mais de 80 vezes, com folga, tá? Não é exagero. E olha, toda vez que eu assisto, eu vejo uma riqueza de detalhes. Como estrelas na terra, toda criança é especial. Obrigado, Ana, por ter escrito aí. Muito bom. E esse filme,
eu comento, igual estou aqui falando com vocês, e eu comento isso com alguns, né, amigos, amigas no dia a dia de trabalho, tal. Tem gente que já chegou em mim e falou: Renê, sabia que eu comecei, com o filme, eu comecei a reparar mais no meu filho, na questão de aprendizagem. Eu acho que ele pode ser. Aí eu falo: ó, profissional perfeito é o psicopedagogo. Ele vai te ajudar a entender se existe alguns possíveis traços de dislexia no seu filho. Então eu acho que compartilhar essa informação ajuda o adulto a identificar essa situação. Aqui hoje a tecnologia, os professores estão mais preparados, né, mais refinados também para observar isso na sala de aula. Agora, as crianças são muito julgadas. Imagina um cara que sofreu bullying. Olha, eu vou contar para vocês uma passagem na escola. Escola para mim sempre foi um desafio. Então eu estudei 3 anos na escola rural, morava no sítio. E para a escola tinha essa situação. O meu castigo, quando eu errava a escrita ou a fala, eu falava, enfim, eu sou do autônico, eu também errava a cor. O meu castigo era arrancar mato fora da escola. Então eu vivia limpando a escola fora da escola, enquanto os alunos estavam estudando. Então olha só. E aí os amigos, os priminhos ali da época davam risada. Então eu não gostava de ir para a escola. Tipo assim, passava vergonha. Muito bem. Quando chega na 4ª série, a prefeitura manda, eu morei em Artur Nogueira, no sítio do meu pai é Artur Nogueira, porém a divisa da escola fica com a cidade de Mojimirim. Então a gente ia para Mojimirim estudar por uma questão de distância, Kombi, prefeitura. Então eu cheguei na 4ª série na cidade de Mojimirim, na escola pública, e a gente saía muito cedo. Tipo, a Kombi passava a pegar a gente 6 da manhã ou até 5h30, não me lembro exatamente, porque ela passava em várias escolas. Gente, escuta essa, eu não gostava de ir na escola, né, por causa dos vexame. Aí eu vou para estudar na cidade. Chego lá, não é que teve um cidadão, eu só não vou falar o nome dele aqui, que ele batia na gente para roubar o lanche. Bom, a gente era pequenininho, o cara era mega gigante. E às vezes o maior medo, eu cheguei a entrar na escola com a roupa molhada de xixi de medo. Por quê? Ele era gigante. Se a Kombi adiantava um pouco para chegar na escola, a gente tinha que ficar na frente do portão da escola esperando a escola abrir. Aquele dia era uma tortura. Por quê? Ele ia roubar nosso lanche. Aí eu tinha que decidir, ou eu apanhava ou comia o lanche. E muitas vezes eu apanhava comendo o lanche porque eu estava com medo. Enfim, no dia de prova, não sei se alguém aqui da época de prova ao maço, você comprava aquela folha ao maço. Então ele pegava dinheiro de um, batia no outro, vai buscar lá no bar, em algum lugar, o papel. Então esse sujeito batia na gente. Agora presta atenção, tinha que acordar cedo, não gostava de ir na escola, sabia que ia apanhar e corria o risco de ficar com fome, porque o lanche que a mãe fazia a gente não podia comer. Então eu sempre tive assim, não queria estar na escola, mas eu amava aprender. De alguma forma eu estava fazendo as minhas coisas, intuitivamente e tal, foi a vida inteira assim. E quem me salvou um pouco nessa fase da escola ali em Mojimirim foi uma namoradinha. Essa namoradinha, eu estava na 4ª série, ela estava na 6ª. Lógico que eu estou falando namoradinha hoje, mas na época a gente nem sabia o que era namorada. Eu acho que hoje uma criança com 12, 13 anos, 11 anos, até sabe. Acho eu que sim. Mas a gente não sabia. Não sabia mesmo, tinha uma inocência muito grande. Mas essa menina, ela foi muito importante, porque eu passei a gostar dela. E aí eu comecei a querer estar na escola por causa dela. E ela me tirava da sala, me levava para o muro da escola. Na verdade, até fica aqui uma brincadeira, mas ela abusava de mim, tipo assim, ela com 2 anos mais velha, ela já, tipo, ela que me induziu a dar um beijo. A gente não tinha essas coisas, acredite vocês. E o homem é bobo, né? A mulher, quando a gente é criança, a priminha quer dar uns beijos na gente foge. Depois de grande, a gente vai atrás dela, elas não dão bola pra gente. Mas faz parte. E aí, eu ia pra escola porque eu queria vê-la. O nome dela é Cláudia. E aí eu queria ver a Cláudia. Mas eu, olha, apanhava, sofria. Resumindo, escola foi sempre difícil e tem a ver com essa dislexia. Decorar é difícil e tal. E aí, aí a família sai do sítio, vai morar na cidade de Artur Nogueira, estudar, sofrer ali também, passava os meus vexames. Eu queria trabalhar, sempre trabalhei, tal. Fui fazer faculdade só com 28 anos. Olha só. Com muita incerteza, com muita dificuldade.
E aí, a professora no curso de comunicação, que eu também não vou falar instituição, que a ideia não é ofuscar, não é, gerar essa situação ali, mas aí a faculdade era particular, fazendo um curso de comunicação sobre relações públicas. A professora na frente ali, uma sala com mais de 100 alunos, porque tem muita gente, ela falou que eu não podia estar lá, que eu não sabia escrever. Agora imagina, eu era um dos mais velhos da sala, porque a maioria é muito jovem na faculdade, na frente mais de 100 alunos, ela fala, você não pode estar aqui. Olha, outro bullying. Então assim, foi difícil. E quando alguém me falava que a minha história tinha que virar um livro, aí eu não acreditava, porque todo mundo falava professores falavam que eu não sabia escrever. Namoradinhas falavam que eu escrevia errado. Copiava verso e ainda escrevia errado. Eu não tinha segurança em construir um texto. Até porque eu sempre entendi que quem escreve tinha que ser um bom escritor. Quem é médico tem que saber fazer cirurgia. Eu acho que é óbvio isso, né? Tipo, quem pilota um carro de Fórmula 1 é um bom piloto. Não é assim? Então, quem escreve... E aí alguém, o João Batista, um professor de português, jornalista, ele chegou para mim, ele fez uma coisa fundamental. Ele falou, Renê, porque eu fui reclamar para ele, pedi para ele revisar um livro, ele falou, traz o livro, vou ver. Aí eu fui falar, olha, tá com vergonha, né? Vou dar meu texto escrito à mão ali, naquela época escrito à mão. Eu fui fazendo, rabiscando a ideia. Professor, eu tô com vergonha de deixar o texto, porque tem alguns errinhos, né? Olha o meu jeito, errinhos. Ninguém tinha revisado. Aí tal, eu insisti muito nisso, né? Errinhos. Aí ele falou uma coisa que foi fundamental. João Batista, eterno João Batista, fabuloso. Um beijo no coração, onde você estiver. João Batista, professor, jornalista, fabuloso. E ele falou assim, Renê, a sua função de escritor é escrever e criar, a minha é de revisar. Quando ele falou isso, foi assim, libertador. Você cria a ideia e eu vou fazer a revisão. Eu fiquei confiante, eu não fiquei com vergonha de entregar o texto. E assim foi a minha trajetória como escritor. Então, eu tinha rabiscado já o livro há muitos anos, só que eu só tive coragem, a estrutura de tudo isso quando eu tinha 33. Então, foi um processo moroso, foi um processo de construção de confiança do próprio Renê. Mas isso aqui é tudo um depoimento, que pode ser que você tenha dificuldade em alguma área, e você fica limitado a essa área por algumas limitações. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que é deficiente visual, ela ajuda, ela tem apoio, ela tem um cão-guia, ela tem uma bengala, sempre existe uma forma de fazer você caminhar, evoluir na sua limitação. Então, na minha limitação, eu não deixou de ser escritor, não deixei de me tornar, de estar aqui me comunicando. É fácil ler? Está começando a ser, mas foi sempre muita barreira. Eu fui um motivo de chacota, de piada, porque eu comunico, eu falo, então as pessoas na hora que vê eu ler ficavam assim, e eu tinha realmente limitação. Eu sempre fui meio metida, besta, a querer participar de programa de televisão, querer coisa de comunicação. Eu mandei um programa para o Silvio Santos há muitos anos atrás, tinha um programa que falava assim, falando no banheiro com Renê Moreno. Era um programa de entrevista, isso tem muitos anos. Na época eu tinha cabelo ainda, hoje o cabelo já está indo embora. Então eu falo, eu tinha muito cabelo na época. Parecia leão, de tanto cabelo que tinha. Era uma juba. Mas faz parte e gosto do que está aqui, tá bom. E aí, deixa eu ver o que escreveram aqui. Tudo isso que você passou te tornou essa pessoa espetacular que você é. Vejo uma luz muito vibrante no seu... Cláudia, assim eu choro. Fala assim, não é. Essa Aninha dando risada. Porque você conhece as histórias, né, Aninha? Você sabe, né? Gente, se eu for contar todas as trapalhadas da vida... se vocês digitarem no YouTube, vocês vão ouvir digita lá, Boleiros, um filme chamado Boleiros. Me inscrevi num programa, numa agência, na época eu queria fazer filme, novela e tal. Aí fui lá. Tem uma participação, aparece a minha mão. Eu sou figurante num cenário de um filme bacana demais sobre futebol, muito bom. Foi gravado no estádio da Portuguesa, em São Paulo. Na época eu não sabia que nem São Paulo existia, pra você ter uma ideia. A gente ia na coragem, eu era muito moleque. Eu tinha, acho, carta recente, enfim. Fui pra lá.
Era pra gravar 11 horas da noite, eu saía de casa às 6 horas da manhã. É muito louco, se for contar pra você. E aí eu passava os vexames. Porque tinha teste, essas coisas, né? Ai, Aninha, que bom que tô conseguindo deixar a sua noite de sexta mais alegre. Eu aprendi que a vida é o seguinte, você só pode contar as suas desgraças, você só pode contar as suas desgraças depois que elas viram comédia. Gente, o Rodrigo chegou aqui. Ô Rodrigo, cadê você, filho? Dá sinal de vida. Você pode só contar as suas desgraças depois que elas viram comédia. Porque aí você ri junto. Porque você contar a sua desgraça pros outros, na hora que tá a desgraça, meu amigo, é sangue no tanque de tubarão. Aí o tubarão te come. Eu contei muitas vezes desgraça na hora errada. Hoje eu conto só depois que vira comédia. Sua dor, sua tragédia só pode ser contada na hora que ela virar comédia. Escreve isso. Aí você vai dar risada, outros vão dar risada, aí a gente vai fazer isso. Ó, gente, o Rodrigo chegou. Ô, Gauchada Bruta, um grande abraço. Gente, Gauchada Bruta, segue lá os amigos virtuais que eu fiz ao longo dessa quarentena, essa pandemia. Ó, eu quero deixar um beijo para todo mundo. O Rodrigo chegou e eu vou me conectar. Ô Rodrigo, como aconteceu algum imprevisto, você vai contar o que aconteceu? Porque eu tô aqui faz meia hora falando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa live e entro novamente para receber você do início dessa live para uma live completa com você. Se tá me ouvindo, só dá um ok, porque eu acabei contando aqui umas conversas, fui falando com uma galera que estava aqui comigo, que é excepcional essa galera, e eu quero conhecer a história do Rodrigo Bosshart. Arro! Inteligência comercial. Beleza, então, obrigado por vocês me ouvirem. Uma parte dessa minha vida, né, essa trajetória aqui. E eu vou lá, então, fechar para deixar esse momento registrado. E vou abrir uma nova live para receber o Rodrigo. Rodrigo, então, 2 minutinhos, já estou voltando aqui com você. E gratidão por vocês me ouvirem, estar aqui fazendo essa terapia com o peão. O que você achou, Puguia? Terapia com o peão? Ah, terapia em grupo. Eu, você e um monte de gente boa do lado de lá. Beijo, gente. Até daqui a pouco. Inteligência emocional. Deve ser isso aí, Aninha.